Olá a todos e a todas, sou o Ganja Sanã, um dos coordenadores aqui do grupo de estudos Braulio Goffman, e mais uma vez estamos aqui com o nosso irmão, companheiro, Heitor César de Oliveira, que já teve essa madrugada uma conversa com o seu Omolu lá no sonho dele, chamou ele para conversar, e já continuando a nossa conversa, como é que está a agenda da campanha? A nossa agenda está bastante intensa, né? Nós estamos assim com uma agenda desde as 6 da manhã até meia-noite, 1h. Hoje à noite nós teremos um debate com pessoas, com militantes da cultura, uma roda de conversa sobre cultura popular, ali na Lapa, né? Uma atividade organizada por um bloco de carnaval. Amanhã, cedo, estarei indo para Campos. Passarei os próximos 3 dias em Campos, né? Ficarei até o final de sábado lá, com uma agenda intensa de panfletagens e reuniões na Universidade Federal Fluminense, na UENF, na UF, né? Lá de Campos também. Atividade lá com os petroleiros também lá, que estão embarcados, com camponeses. E no domingo estarei de volta ao Rio de Janeiro, né? Onde estarei me integrando agendas, no caso de manhã, participando da caminhada contra a intolerância religiosa, né, em Copacabana, à tarde participando de uma roda de conversa sobre transporte em Campo Grande. Sim. Isso aí? E segunda-feira que vem, mantém a agenda. Sim, sim. E me diz uma coisa, e como é que você está percebendo aí essa discussão das eleições aqui no Rio? A gente está numa situação extremamente delicada. Sim, sim. Principalmente no cargo de maior mandatário aqui do Rio de Janeiro, governador, porque é tudo a mesma coisa, disfarçado com uma maquilagemzinha mais ou menos pior, mas é tudo a mesma coisa. Sim, sim. São todos os partidos que apoiaram e apoiam e fazem parte do campo de alianças do MDB, do Pezão e do Crivella, todo mundo ali misturado e circunstancialmente disputando, mas são todos a mesma coisa. Como é que você está percebendo essa questão? Como dizer, você que está na rua, você que está em contato mais direto com as pessoas. Não, como dizer, minha falecida avó, é tudo farinha do mesmo saco, né? Tudo farinha do mesmo saco. E o próprio Tarcísio Mota, que é um dos candidatos a governador do Rio de Janeiro, candidato que inclusive apoio nessas eleições, ele costuma falar que são todos cabrais, né? Porque é impressionante o quão é esquecido, ou impressionante não, né? O quanto é irônico que é esquecido nesse momento eleitoral, que todos eles estavam juntos até pouco tempo atrás, né? Sim. A aliança política que estava no entorno do mandato do Cabral, enquanto governador, e do Eduardo Paes, enquanto prefeito, agregava em torno de 18 partidos. Sim. Partidos que, inclusive, estavam na base do governo federal, partidos de centro-esquerda, partido da extrema-direita, ou seja, era um grande conglomerado político que representava os interesses, digamos assim, do grande empresariado. Na verdade, eu sei que você está sendo gentil, o senhor é uma pessoa gentil, isso não é um conglomerado político. É uma quadrilha. Isso é uma quadrilha. É uma quadrilha. Uma quadrilha que hoje, inclusive, alguns deles estão até presos, né? Inclusive o próprio um dos chefes, né? Seria benéfico falar que ele é o chefe, porque nós sabemos que tem muitos outros que estão soltos por aí. Sim. Mas, inclusive, alguns deles, né, o Cabral, o Pisciani e outros, estão presos atualmente justamente por terem entregue o Rio de Janeiro na mão dessas máfias, né? E essa relação promíscua entre o público e o privado, onde o enriquecimento deles foi algo notório. Sim. E todo esse quadro eleitoral do Rio de Janeiro, né, esse quadro específico dessas eleições, ele está muito contaminado por essa maneira como a política foi conduzida no Rio de Janeiro nessa última quadra, né? Isso gera, por parte da população, um certo descrédito com a política, né? E eu diria, inclusive, um descrédito legítimo, porque, de fato, a população esperava algo dos seus governantes, votou nesses governantes, esperava que alguma política social, popular, o que tivesse de fato, levando em consideração os interesses da grande maioria, fosse levado adiante por esses governos, mas na verdade o que se viu foi justamente um governo dirigindo o Rio de Janeiro com uma pequena minoria. O que nós tivemos no Rio de Janeiro, nesse período anterior, foi a implementação de um modelo de política voltado aos interesses dos grandes empresários.
E a população sofreu com remoções, sofreu com repressão, sofreu com insegurança, com desmonte dos serviços públicos, saúde, educação, ou seja, a população sofreu muito, foi muito massacrada nesse período. E isso gera um descrédito. E esse descrédito contamina muito a população do Rio de Janeiro, e as eleições estão muito permeadas, né, por esse clima de descontentamento, desconfiança, né? As pessoas estão mais resistentes a dialogar na rua, estão muito incrédulas de que, de fato, as eleições podem mudar alguma coisa, o que aumenta nosso trabalho, até porque, justamente por compreender que é legítimo, por parte da população, essa indignação, essa revolta, cabe também a nós que estamos participando desse processo tentar trazer a população novamente à mobilização, à luta política, envolver as pessoas novamente no fazer política, até mesmo para mostrar que a política não necessariamente precisa ser aquilo. Sim. Existem outras formas de fazer política, né? E essa eleição no Rio, ela se dá nessa quadra histórica, ou seja, é o fim de um ciclo de governos, iniciado com Cabral e com Eduardo Paes, onde agora, novamente, você tem a figura de Eduardo Paes voltando no final do ciclo, se representando em um novo partido, né? E mais um outro partido na trajetória do Paes. Uma eleição onde o Estado do Rio de Janeiro se encontra totalmente falido, quebrado, só que há uma polêmica acerca de falido para quem, né? Porque você vê as isenções fiscais para as grandes empresas, você vê alguns setores continuando com a sua máquina de lucro, enquanto a população está morrendo na porta dos hospitais, está sem serviço. Ou seja, a população sofre com o desmonte do Estado, uma parcela continua lucrando com a política que foi conduzida no Rio de Janeiro, e nesse cenário todo nós estamos tentando participar desse processo, tentando politizar o quadro eleitoral, né? Estamos tentando discutir com a população de que os problemas dela são problemas do modelo de organização da sociedade, do Estado fluminense, como a gente pode tentar envolver a população nesse cenário para mudar um pouco o rumo da prosa. Né? Eu tenho denunciado essa situação. Duas questões, para mim, são básicas nessa história. Primeiro, toda vez que vai se aproximando das eleições, as elites, os donos do meio de comunicação começam com esse processo de desmoralizar tudo quanto o parlamento, desmoralizar a ação parlamentar. A gente sabe que tem parlamentar que é pilantra, que é bandido, que é ladrão, mas também sabe que tem parlamentar que é sério. Né? E não são só os de esquerda, tem gente do centro, tem gente até de direita que é séria e que São direitores honestos. Honestos, exatamente. E a outra questão é essa coisa de despolitizar a discussão, que se transformou esse processo num fla-flu, né? Ou você é contra ou é a favor, ou de um e outro, polarizando com um cara que não tem histórico político nenhum nesse país, que não tem representação política nenhuma nesse país. É um evento de propaganda, é um fenômeno que em outubro ninguém mais vai lembrar desse bosta, né? E se polarizou com o Lula, que foi um cara que tem um histórico de luta, foi sindicalista da ditadura, etc, etc. E o que eu acho um tremendo de um erro de estratégia e de estar se dando, na verdade, um destaque a um personagem que é o rato da lata do lixo da história. Mas Sim, é verdade. Né? E nisso tudo está se deixando a grande discussão política, o grande debate político, as grandes propostas para a saída dessa enrascada que esses pilantras nos meteram, né? E que isso tem que começar a ter solução já agora, porque não se pode mais, com quase 14 milhões de desempregados, com a saúde do jeito que está, o transporte do jeito que está, a vida das pessoas indo pelo ralo, e os caras estão polarizando uma discussão idiota. Cadê a discussão política dessa eleição, pô? Esse fenômeno não é um fenômeno recente, né? Não. Nas últimas eleições todas nós tivemos justamente esse quadro acontecendo, que é o quê? Essa despolitização tenta fazer com que o debate eleitoral seja uma espécie de eleição de síndico. Sim. E aí você discute quem é o melhor gestor.
o melhor administrador. Sim. Mas não se discute qual é o projeto que vai ser administrado, qual é o projeto político, ou seja, a eleição é totalmente despolitizada, são apresentadas inúmeras soluções técnicas, mas todas essas soluções dentro dos marcos dos dogmas ali centrados da política econômica que está sendo implementada. Isso, desde os anos 90, vem uma mesma política econômica sendo implementada no país. Ora de maneira mais intensa. E aí eu fico profundamente irritado quando alguém diz que o PT e o Lula são comunistas. Não são. Claro que não são, é evidente que não são. Não são, e justamente até por ter mantido uma agenda política liberal no seu período, nos seus 13 anos de governo, tanto no Lula quanto no período da Dilma, você preparou o país... Nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro assim. Isso dito pelo próprio Lula. Dito pelo próprio Lula. Entendeu? E o golpe político que o PT sofreu foi costurado na própria base de sustentação, pelos aliados ligados ao fundamentalismo religioso, ao agronegócio, à extrema-direita, que faziam parte daquele conglomerado, daquela base ampliada deles, né? Essa discussão de ausência de projeto num processo eleitoral tão importante quanto esse, que é de se pensar que essa eleição ela ocorre em um dos momentos mais importantes desde a redemocratização do país, ou seja, um país totalmente quebrado, passando por um golpe parlamentar, uma destituição de uma presidente eleita, um golpe parlamentar, de certa forma, legitimado pelo judiciário, ou seja, como você colocou, né, o desemprego cada vez aumentando, o fosso de desigualdade, pessoas voltando à linha da miséria, doenças já erradicadas voltando a aparecer, ou seja, vivemos uma grande crise política. E essa eleição acontece justamente nessa encruzilhada histórica. Porque esse pessoal também está esquecendo o seguinte: a direita não ganha a eleição no Brasil. A direita nunca ganhou a eleição no Brasil. Sim. A direita só ganha a eleição no Brasil com golpe. Sim. Mas o povo brasileiro tem um imenso senso progressista. Verdade. Desde que se tem eleição, todas as eleições foram as candidaturas progressistas que ganharam, com exceção do idiota do Collor, né? Mas o Collor teve aquela maracutaia que a Globo fez, que soltou um programa anterior com uma mentira sobre o Lula, etc, ele ganhou. Mas ainda assim, quer dizer, o Collor ganhou e foi lá e prendeu a poupança de todo mundo. Verdade. Eles não enganam, eles não conseguem enganar o povo brasileiro. E, no entanto, hoje, essa polarização está causando um dano danado, está causando, está arranhando profundamente uma grande discussão que se poderia estar tendo agora, com televisão que tem, com as pessoas voltadas para isso, porque o momento exige, e, no entanto, isso está se dissipando em torno de um nada. É difícil você chamar as pessoas, já é difícil você chamar as pessoas para um debate, né? Se num momento propício as próprias lideranças não o fazem, como é que fica? Não, justamente, né, nesse momento que você desenhou bem, nós temos assim, no Brasil hoje a implementação de um conjunto de reformas que estão destruindo direitos e conquistas dos trabalhadores, reforma trabalhista, terceirização, a emenda constitucional congelou os gastos por 20 anos. Imagina esse país daqui a 20 anos na educação e saúde, com a população do jeito que está crescendo. Daqui a 3 anos. Não, os problemas já estão acontecendo hoje em dia, né? Você viu, por exemplo, a tragédia que foi o incêndio lá, que eu digo criminoso, um incêndio criminoso, no Museu Nacional, que é um patrimônio não apenas histórico, cultural, mas um patrimônio emocional nosso, emotivo nosso, né? Está marcado em nossas memórias, né? Quem nunca visitava aquilo e via lá aquela esqueleto de baleia jubarte, aquela preguiça gigante, o meteoro, ou seja, aquilo vivia na nossa imaginação, né? Sem dúvida. E aquela destruição criminosa é já um reflexo dessa política de corte que eles dizem de gasto, mas nós dizemos de investimentos. Isso não é claro que isso não é gasto. Né? Ou seja, nós já estamos sofrendo esse conjunto de problemas, dessas reformas, dessas emendas constitucionais, que estão congelando o país. E aí não se debate modelo alternativo a isso. Sim. A grande maioria das candidaturas consensualizam que precisa de aprofundar a reforma trabalhista, precisa de uma reforma da Previdência, precisa de uma política de ajustes,
Mas ninguém está debatendo, ou pelo menos poucos são os que debatem, a necessidade de construir um projeto alternativo de governo. Sim. Entendeu? Que taxe, sim... Não só do governo, um projeto alternativo de país. Isso, um projeto de país. Né? Entendeu? Que tenha uma taxação sobre as riquezas, que aumente o imposto de quem tem mais, entendeu? Que reduza os impostos dos trabalhadores, que investe o dinheiro em áreas de serviços públicos, como saúde, educação. Ou seja, não se discute um projeto de país. Não se discute. Poucas são as candidaturas que tocam, né, nessa seara, nesse debate importante. Sim, né? Sim. E aqui no Rio de Janeiro também nós vamos pelo mesmo caminho. A eleição estadual está indo exatamente o mesmo caminho. Todos estão debatendo como administrar melhor a crise do Rio de Janeiro. E poucos estão falando como sair da crise. E saindo da crise para atender os interesses da classe trabalhadora do Rio de Janeiro. Né? Claro. Porque muitos dizem que hoje em dia, no século XXI, não existe mais a noção de trabalhadores, não existe mais isso. Chega em qualquer bairro de periferia do Rio de Janeiro e a primeira coisa que a pessoa fala quando toma uma dura da polícia é o quê? Pera aí que eu sou trabalhador. Pera aí que eu sou trabalhador, isso aí. Entendeu? Ou seja, há uma identificação enquanto classe, enquanto trabalhadores. Agora, o Estado ele não olha para essas pessoas, o Estado não cria política para essas pessoas, pelo contrário, ele desmonta. Sim. Desmonta as poucas políticas que atendiam a essa parcela da população. Nesse sentido que nós achamos que uma eleição como essa, ela precisa ser politizada. Até mesmo para ganharmos a população para o debate. As pessoas têm que entender, e esse papel é nosso, elas têm que entender que o drama que acontece no cotidiano delas faz parte de um mecanismo muito maior. Sim. O problema do desmonte, da falta de um médico, da fila do hospital, não é somente porque é mal gerido ou mal administrado, mas faz parte de uma política de desmonte da saúde pública, de incentivo aos planos de saúde. Assim como na área de segurança também, você vê hoje... Essa galera odeia o SUS, a verdade é essa. Odeia. O SUS nunca foi tolerado por esse Eles setor. querem, de qualquer maneira, destruir, acabar com isso e privatizar de vez a saúde e privatizar o sofrimento das pessoas. Porque como é que você paga? Não, é uma espécie de americanização da saúde, né, que eles querem fazer. Ou seja, ter uma emergência pública para atender os casos graves de emergência. Agora, todo o tratamento, toda a parte hospitalar, de ambulatório, toda ela na mão da iniciativa privada. Eles querem ter lucro com isso. Entendeu? E aí, para as pessoas que não podem pagar um plano de saúde, eles oferecem aqueles planos populares. A pessoa fica sócio da clínica do bairro, coisa do gênero, para poder baratear um exame ou outro. Mas, na verdade, você não tem hoje uma política de saúde. O SUS está sendo desmontado por dentro. Está sendo desmontado por dentro. Está sendo sucateado. Está sendo sucateado, até porque, como você falou, esses setores que estão aí dirigindo o país, eles nunca toleraram o SUS. Verdade. O lobby da saúde privada sempre foi um dos maiores dentro do Congresso. Entendeu? Ou seja, é necessário inverter um pouco esse lado e tentar resgatar o SUS, melhorá-lo e defendê-lo. Mas, hoje em dia, a defesa do SUS é fundamental. Há muito tempo, a gente debate um monte de coisas, e eu queria lhe perguntar sobre uma coisa que todo mundo tem um certo receio, porque é um tema que toca sempre, tangencia sempre teses conservadoras, tangencia a repressão, que é a questão da segurança pública. O que você acha que resolve o problema da segurança pública no Rio de Janeiro? É o Exército? Não. É porrada? Não. É tiro, porrada e bomba? Não. O que é que você acha? Eu não falo em resolver. Sim. Né? Não é chegar ali, o cara vai assumir lá o governo e vai, no dia seguinte, acabou tudo, não é isso. A gente sabe que isso tem raízes e interesses muito mais amplos e raízes muito mais profundas do que a gente supõe. Mas uma solução mais... a curto e médio prazo. A curto e médio prazo. Não, assim, antes de tudo, eu queria responder isso em 2 momentos, se você me permitir. Primeiro, uma questão mais estrutural, né? Assim, primeiro, há de se notar e há de se constatar que o problema da segurança pública tem raízes sociais. A desigualdade social está na base de toda a lógica e a cultura de violência que tem no país, né? Ou seja, você tem que atacar na medida estrutural, na medida emergencial, para tentar criar uma solução que em curto e médio prazo possa trazer uma segurança para a população novamente, né? A própria questão cultural, eu acho que a gente vive uma cultura da violência. Sim, uma cultura da violência, do medo. Bem ampla e irrestrita. Isso está enraizado, está entranhado nas pessoas
Desde do nascimento, que o médico dá a palmada no Já bumbum começa do bebê uma porrada. para Despertar. despertar. E essa cultura precisa ser alterada. Mas vamos lá, a questão... Então, eu acho que primeiro tem que ter essa dimensão do caráter social, das desigualdades sociais que estão por detrás dessa cultura da violência. É algo que tem que ter uma ofensiva para destruir essa cultura que perpassa pela educação, por espaços sociais, por aumento em políticas públicas, em políticas de cultura, políticas que desenvolvam a sociedade como um todo e busquem trazer a sociedade para, digamos assim, um papel mais ativo, mais pulsante na sociedade. Mas isso é uma dimensão que nós temos que resolver constantemente na sociedade. E outra coisa, e eu gostaria de começar dando um testemunho. Eu sofri um assalto recentemente, um assalto até bastante violento, e fui registrar o boletim, fazer o registro de ocorrência. Eu fui numa delegacia, no horário que eu cheguei já era noite, estava apenas um plantonista, e eu fiz lá a minha denúncia, né? Fiz lá o registro de ocorrência, até porque eu estava muito mais interessado em ter o registro para poder correr atrás dos meus documentos, a minha segunda via, né? E ali eu pude constatar algo que era assim muito nítido. Uma é o seguinte: o sucateamento das delegacias de polícia, né? Sim. O policial que me atendeu estava usando um computador daqueles modelos antigos ainda, que eles têm aquela torre 486. Por aí. Se bobear ainda usa disquete. Windows 98, 95. Ou seja, você viu uma delegacia de polícia na Lapa, região central do Rio de Janeiro, assim, com pouco instrumentos tecnológicos, com pouco informatizada, e aí o meu boletim, o meu registro de ocorrência, ele seria enviado no dia seguinte, por e-mail, não chegou, 2 dias depois não chegou, 3 dias depois não chegou, eu voltei na delegacia novamente, e eles não souberam me explicar porque não tinha sido enviado, mas na hora lá eles fizeram e me entregaram, né? É uma constatação, assim, que foi como uma coisa bem nítida para mim, que é o seguinte: você vê na rua a polícia e você vê uma delegacia de polícia. Na rua você vê uma polícia armada com o que há de mais moderno em fuzis e armamento de guerra. Dentro da delegacia você vê o desmonte da estrutura de inteligência, de investigação. E aí você vê o seguinte: onde está indo o investimento na segurança pública? Na política do confronto. Na política do confronto, que acaba gerando um quadro de uma guerra civil no nosso Estado. Sim. E, ou seja, todo investimento, ou grande parte do investimento, não vai no sentido de modernizar a polícia, de potencializar o aparato de inteligência, de investigação, de prevenção. Não, todo investimento vai para a área de repressão e de confronto. E aí você vê que, lógico que essa estrutura vai dar errado. Sim. Vai dar errado. Assim, no mundo todo nós vemos quanto essa política de combate, de confronto, a política de combate às drogas, ela gera mais problemas, mais sofrimento para o conjunto da população do que qualquer outra coisa. E a solução não é mais violência, a solução não é mais repressão, a solução não é exército na rua. Não é. Primeiro é o seguinte: tem que discutir a segurança pública sob o viés de um planejamento de sociedade. E aí você tem que, inclusive, discutir com os agentes da segurança pública. Eu tenho que ganhar, inclusive, os agentes de segurança pública nesse debate. E aí tem que avançar uma discussão sobre a desmilitarização da segurança pública. Sim. Você tem que envolver a segurança pública no debate civil, no debate de planejamento, uma planificação de políticas, uma unificação de um corpo policial, com mais avanço, mais investimento na área de inteligência, com academias de salários melhores, ou seja, você tem que, inclusive, ganhar consciência daqueles policiais, para eles compreenderem que eles são trabalhadores também. Sim, claro. E são trabalhadores precarizados na linha de frente de um confronto que não foi iniciado por eles e que eles poderão ser vítimas, assim como muitas vezes eles são causadores de tragédias. Sim. Ou seja, é necessário repensar a segurança pública sobre um viés da desmilitarização. E esse debate tem que acontecer com urgência no país. Com urgência. Você tem que avançar numa política de desmilitarização da segurança pública, uma polícia com inteligência, com investigação, uma polícia civil, com estatuto civil. Ou seja, você tem que avançar nesse debate, entendeu? E que a pauta da segurança pública ela seja uma pauta dos setores progressistas da sociedade e não deixar o monopólio desse debate na mão dos mais conservadores, reacionários, que esses sempre vão vir com a medida de mais policiamento, mais confronto, mais repressão. E que muitas das vezes são agentes e são lobistas da própria indústria armamentista que quer legalizar o comércio da arma aqui.
Sim, isso é um outro absurdo, né? Porque vamos imaginar a legalização das armas, uma briga de trânsito, por exemplo, com essa cultura de violência que você mesmo estava falando, com essa cultura de confronto, com essa cultura de qualquer coisa as pessoas estão se estapeando na rua, né? Imagina, por time de futebol. Por time de futebol. Ou seja, você vai ter que criar uma divisória blindada entre as torcidas no Maracanã, porque se a população puder andar armada por aí, nós vamos estar submersos no grande caos. Não, virou faroeste. Sim. Você não vai mais poder usar esse boné, vai ter que usar aquele chapéu de cowboy. Meu irmão, nosso tempo está esgotando, mas nós vamos voltar a conversar outras vezes ainda antes até essa eleição. E pensa na proposta que ele fez de a gente fazer aqui um grande bate-papo, uma mesa redonda entre esses amigos, candidatos progressistas. Vou trazer o Arthur também, vou trazer outras pessoas que eu conheço para a gente avaliar melhor, porque eu acho que a gente tem, e a sua análise para a gente tem que politizar a eleição. E aí uma coisa isso não é a disputa do melhor administrador, não é isso. Se não tiver uma percepção, se não tiver visão e se não tiver projeto político para o conjunto da cidade, ou melhor, do Estado, a gente vai continuar na mesma coisa. Esses que estão aí hoje, é tudo farinha do mesmo saco. Por isso que eu vou votar no Tarcísio. E aí, para concluir, primeiro aceitando esse convite, vamos construir essa mesa redonda. Eu acho que é extremamente importante debatermos, até porque uma das coisas que nós estamos falando muito nesse processo é que política também pode ser feita com afeto. Claro. Com fraternidade, com debate franco, com debate sincero, envolvendo as pessoas nessa discussão, até porque, no nosso entendimento, o envolvimento da população no processo não é um meio, mas é um fim. Sim. É o fim da política, justamente é esse. Criar espaço onde a população possa não ser espectadora, hoje em dia telespectadora, do fazer política, mas que ela possa ser ativa nesse processo. Perfeito. E aí algo que é central nesse processo todo é que essa politização ganha as pessoas por fazer política cotidiano. E aí se envolvendo nos seus bairros, na escola, no trabalho, em todos os seus espaços, em círculos, em conselhos populares, para não apenas sugerir, mas para fiscalizar, para executar, para pressionar, para garantir que a democracia seja de fato. Perfeitamente. Meu irmão, mais uma vez, parabéns. Domingo a gente se encontra lá em Copacabana. Valeu, meu camarada. Grande abraço.